Você já sentiu que algo estava te observando, mesmo estando sozinho em um lugar deserto? Pois é exatamente assim que minha história começa. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural. Nunca acreditei em fantasmas, demônios ou qualquer outra entidade do além. Para mim, o medo era simplesmente uma criação da mente. Mas tudo mudou naquela noite no sítio de meu avô, uma propriedade isolada e esquecida pelo tempo, nas profundezas de uma floresta densa e úmida no interior de Minas Gerais. Desde criança, ouvia histórias sobre o sítio. Meu avô costumava falar sobre os sons estranhos que ecoavam na mata ao redor, como risadas abafadas e sussurros incompreensíveis que vinham com o cair da noite. Ele sempre os atribuía ao vento ou a algum animal perdido na floresta, mas havia algo no jeito como ele contava essas histórias, como se houvesse uma verdade oculta que ele se recusava a revelar. Quando ele faleceu, ninguém da família quis ficar com o sítio, então decidi passar uma semana por lá, buscando uma sensação de conexão com ele e talvez alguma paz em meio ao luto. Cheguei ao sítio no fim da tarde, quando o sol se escondia por trás das montanhas, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. A casa era antiga, com tábuas de madeira rangendo a cada passo e janelas cobertas por uma camada de poeira tão grossa que parecia uma neblina. O cheiro de mofo e umidade era forte, mas não me importei. Deixei minha mochila no quarto e fui acender a lareira na sala para aquecer o ambiente. Enquanto jogava lenha no fogo, algo estranho aconteceu. Um som agudo e prolongado, como um gemido distante, chegou aos meus ouvidos. Parecia vir da floresta densa que cercava a propriedade. Um arrepio percorreu minha espinha, mas me convenci de que era apenas o vento. Afinal, estava escurecendo, e a floresta poderia ser enganosa à noite. Decidi preparar algo para comer, mas a velha cozinha estava repleta de utensílios enferrujados e um fogão que parecia não funcionar há décadas. Fui até a despensa, onde o cheiro de umidade era ainda mais forte, e encontrei uma lata de feijão e um pacote de biscoitos. Enquanto voltava para a sala, percebi um detalhe perturbador. Havia marcas de mãos sujas de terra nas paredes do corredor. Eram mãos pequenas, como se uma criança tivesse arrastado os dedos pelo reboco velho. No início, achei que pudesse ser algum vestígio antigo, algo deixado ali há muito tempo. Mas quando olhei mais de perto, percebi que as marcas eram frescas. A terra ainda estava úmida. O medo começou a se instalar, mas eu me recusei a deixar que a mente me pregasse peças tão cedo. Tranquei a porta da frente e voltei para a sala, determinado a ignorar o desconforto crescente. À medida que a noite avançava, a lareira projetava sombras dançantes nas paredes, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Comecei a ouvir um som estranho vindo de fora da casa, como se alguém estivesse andando ao redor. Passos lentos e arrastados, como se pés descalços caminhassem na terra úmida ao redor. Aproximei-me da janela e, com a respiração presa, olhei para fora, tentando enxergar através do vidro embaçado e da escuridão densa. Não vi nada além das árvores imóveis. De repente, ouvi um som agudo, quase como um grito abafado, vindo da direção do poço antigo, localizado a cerca de 50 metros da casa. O poço estava desativado há anos, coberto por uma tampa de madeira podre e envolto em uma cerca enferrujada. Um instinto primal me dizia para ficar dentro da casa, mas a curiosidade, ou talvez a estupidez, me fez sair. Com uma lanterna na mão, caminhei lentamente até o poço. A noite estava estranhamente silenciosa, exceto pelo som de meus passos esmagando as folhas secas no chão. Quando cheguei ao poço, a tampa de madeira estava aberta. Algo dentro de mim se contraiu de medo, mas não consegui resistir e apontei a lanterna para o interior do poço. A luz iluminou a água turva e por um momento tudo pareceu normal. Mas então algo emergiu das sombras na água, um rosto pálido, com olhos sem vida que me encaravam fixamente. Recuei, sentindo o pânico tomar conta de mim, e tropecei em uma raiz, caindo no chão. O impacto me fez soltar a lanterna, que rolou para longe. No escuro, ouvi o som de passos rápidos e um riso baixo, quase infantil, vindo do outro lado do poço. Minha respiração estava acelerada e meu coração batia tão forte que parecia ecoar na escuridão ao meu redor. Peguei a lanterna de volta e corri para dentro da casa, trancando a porta atrás de mim. A noite parecia interminável. Sentei-me perto da lareira, segurando um velho machado que encontrei no porão, como se ele pudesse me proteger de algo que eu não conseguia explicar. A cada minuto que passava, o medo se tornava mais real, mais palpável. Então, ouvi o som que mais temia.
Um arranhão na janela, como unhas longas raspando no vidro. Lentamente virei a cabeça e vi a silhueta de uma criança do lado de fora. Seus olhos eram 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão, e um sorriso macabro deformava seu rosto. As palavras de meu avô voltaram à minha mente naquele momento. Nunca olhe nos olhos deles. Ele sempre mencionava eles sem explicar quem eram. Mas naquele momento entendi perfeitamente. Eram as almas presas naquele sítio, fantasmas de um passado obscuro, talvez de crianças que morreram naquelas terras, vítimas de alguma tragédia esquecida. A criatura do lado de fora começou a bater na janela e o som ecoou pela casa. Tentei ignorá-la, mas a sensação de ser observado era insuportável. Finalmente, não consegui mais suportar e gritei: "O que você quer?" O riso infantil se intensificou, misturado com um choro desesperado, como se várias vozes se misturassem em uma cacofonia horrível. No entanto, algo ainda pior estava por vir. As vozes começaram a falar meu nome, uma após a outra, como se estivessem tentando me atrair para fora da casa. "Venha brincar", dizia uma delas, em um tom doce e distorcido. "Estamos esperando você." Decidi que não podia ficar ali por mais um minuto sequer. Peguei minha mochila e corri para o carro, tentando não olhar para os lados enquanto saía da casa. A floresta parecia viva, com sombras se movendo entre as árvores e sussurros que ecoavam no vento. Finalmente, cheguei ao carro e dei partida, sem olhar para trás. Enquanto dirigia pela estrada de terra, senti um alívio temporário, mas o terror não havia terminado. No retrovisor, vi a mesma criança pálida, com os olhos vermelhos, sentada no banco traseiro. Meu corpo inteiro congelou. O suor frio escorreu pela minha nuca e, por um segundo que pareceu eterno, não consegui mover sequer um músculo. Senti meu coração disparar como nunca antes, quase saindo pela boca. Eu queria acreditar que estava alucinando, que o terror daquela noite havia mexido demais com minha cabeça. Mas quando olhei novamente para o retrovisor, a figura ainda estava lá. Ela não se mexia. Permanecia sentada, rígida e imóvel, com um olhar fixo e vazio. Seus olhos vermelhos brilhavam, refletindo a pouca luz que vinha dos faróis do carro. O sorriso torcido no rosto da criança parecia maior do que antes, como se houvesse um prazer sombrio em me ver aterrorizado. Lutei contra o impulso de virar e encarar diretamente o que estava ali, mas algo na minha mente gritava para não o fazer. Minha única opção era seguir em frente. Apertei o acelerador, ignorando as pedras e buracos na estrada de terra, enquanto o carro balançava descontroladamente. Ouvi um riso abafado e arrepiante vindo do banco traseiro, um som que parecia surgir diretamente do inferno. "Você não pode fugir", sussurrou a voz infantil, mas com um tom carregado de algo mais velho, mais antigo e profundamente malévolo. Mesmo assim, eu continuei. Os quilômetros seguintes foram um borrão de medo puro e um desespero crescente. O riso da criança tornava-se mais baixo, mas mais penetrante, como se entrasse direto na minha mente. De repente, o carro pareceu engasgar e o motor começou a falhar. Um terror absoluto tomou conta de mim ao perceber que o carro estava parando, justamente naquele ponto desolado da estrada, no meio da floresta densa e escura. O carro parou completamente e tudo ficou em um silêncio mortal. Fiquei parado, imóvel, com as mãos tremendo no volante, tentando não ceder ao pânico total. Foi então que senti uma leve pressão em meu ombro, como se uma mão pequena estivesse me tocando suavemente. Meu corpo inteiro gelou e um arrepio percorreu minha espinha. Não olhe, não olhe", minha mente repetia insistentemente, mas a curiosidade mórbida era quase insuportável. Não pude resistir. Lentamente virei o rosto para trás, esperando o pior. Mas o banco estava vazio. Não havia sinal da criança, apenas o banco traseiro deserto e o som do vento lá fora. Por um momento, pensei que tudo não passara de um pesadelo bizarro e que finalmente estava acordando para a realidade. Foi então que ouvi um barulho de algo se arrastando pelo teto do carro, um som pesado e irregular, como se algo muito grande estivesse se movendo lá em cima. Olhei para o teto e o som tornou-se mais intenso, acompanhado de sussurros baixos, indistintos, mas certamente vindos de mais de uma voz. A pressão no meu ombro voltou, dessa vez mais forte e mais insistente. O toque era gelado, como se o próprio ar ao meu redor estivesse congelando. "Estamos esperando você", murmurou uma voz, agora tão perto que parecia estar sussurrando diretamente no meu ouvido. O cheiro de terra molhada e algo podre invadiu o carro e uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim. Era como se o próprio ar tivesse se tornado pesado, difícil de respirar.
Com um ímpeto desesperado, tentei ligar o carro novamente. Virei a chave várias vezes e o motor finalmente voltou à vida com um rugido engasgado. Sem hesitar, acelerei o máximo que pude, quase sentindo o carro ganhar velocidade aos trancos e barrancos enquanto eu dirigia pela estrada tortuosa. Mas o barulho no teto não cessou. Pelo contrário, tornou-se mais forte, agora acompanhado de um bater incessante, como se algo estivesse tentando entrar. Finalmente avistei as luzes de uma pequena cidade no horizonte. A esperança se acendeu dentro de mim e continuei acelerando, sem ousar olhar para trás ou para cima. O som de batidas no teto cessou repentinamente, como se a presença sombria tivesse se dissipado ao avistar a cidade. O alívio era tangível, mas o medo ainda estava entranhado na minha pele. Quando finalmente cheguei à cidade, estacionei o carro em frente a um posto de gasolina e saí correndo, quase tropeçando em meus próprios pés. O frentista, um homem mais velho, olhou para mim com curiosidade e um leve tom de preocupação. "Você está bem, rapaz?" perguntou ele. "Eu acho que sim", respondi, com a voz falhando. Mas eu sabia que não estava. Algo dentro de mim havia mudado, algo que eu não conseguia entender completamente. Perguntei se havia um hotel por perto e ele apontou para uma pequena hospedaria na esquina da rua. Entrei e reservei um quarto, trancando-me lá dentro assim que a porta se fechou. No espelho do banheiro, meu reflexo parecia diferente. Meus olhos estavam fundos, as olheiras profundas, como se eu não tivesse dormido por dias. A exaustão era esmagadora, e deitei na cama com a esperança de encontrar algum descanso. Mas o sono não veio fácil. Cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto da criança, com aqueles olhos vermelhos brilhando no escuro, me encarando com um sorriso macabro. Por fim, o cansaço venceu, e eu adormeci. Sonhei com o sítio de meu avô, agora envolto em névoa espessa e com as vozes das crianças rindo ao longe. Eu estava preso no meio de um campo aberto, incapaz de me mover, enquanto sombras se aproximavam cada vez mais. Uma sensação esmagadora de medo e desamparo tomou conta de mim. Acordei suando frio, com o som de risos ecoando nos meus ouvidos, como se tivesse acabado de ouvi-los ao pé da cama. Levantei-me de um salto, tremendo, e olhei ao redor. O quarto estava vazio, mas o medo continuava me acompanhando como uma sombra. Saí da hospedaria na primeira luz do dia, decidido a não passar mais uma noite ali. Voltei para a cidade onde morava, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. O sítio de meu avô foi vendido para um estranho, e ninguém mais quis falar sobre o que aconteceu naquela noite. Algumas semanas depois, comecei a ver vultos nas esquinas, ouvir sussurros ao cair da noite e sentir uma presença constante me observando. Era como se algo tivesse vindo comigo do sítio, algo que eu não conseguia afastar. Agora, quando a noite cai, ouço risadas distantes e sinto um olhar fixo sobre mim. E às vezes, ao me olhar no espelho, vejo um par de olhos vermelhos espreitando, sempre me lembrando de que o verdadeiro terror nunca se vai. Desde aquela noite, comecei a viver em um estado constante de vigilância, como se a qualquer momento algo pudesse saltar das sombras. Era difícil entender se eu estava ficando louco ou se realmente havia algo me seguindo. Mas aos poucos as evidências tornaram-se mais difíceis de ignorar. Tudo começou de maneira sutil. Objetos que desapareciam de suas posições habituais e reapareciam em lugares improváveis. Portas que eu tinha certeza de ter trancado se encontravam entreabertas ao amanhecer. Então as coisas começaram a piorar. Batidas na porta durante a madrugada, risos abafados que vinham de cômodos vazios e, eventualmente, o som de pequenos pés correndo no corredor, como se uma criança estivesse brincando. Tentei racionalizar tudo aquilo. Talvez seja o estresse, eu dizia a mim mesmo, tentando ignorar os sinais mais claros. Procurei um psicólogo e até um padre, na esperança de encontrar algum alívio para o que estava me atormentando. O psicólogo sugeriu que tudo era fruto de um trauma profundo e recomendou medicação para a ansiedade. Já o padre, após uma breve conversa, olhou-me de forma séria e disse: "Algumas coisas não pertencem ao nosso mundo e precisam ser mandadas de volta." O padre decidiu realizar uma bênção em minha casa, mesmo parecendo um tanto cético sobre a possibilidade de algo sobrenatural. Quando ele começou a rezar, uma sensação de opressão tomou conta do ar. As paredes pareciam se fechar ao nosso redor e a temperatura despencou. Foi quando as coisas ficaram realmente assustadoras. Do nada, o som de risadas infantis ecoou por toda a casa.
Era aquele mesmo riso que eu ouvira no sítio do meu avô, um riso distorcido, maligno e que parecia mais próximo a cada segundo. As luzes começaram a piscar freneticamente e o padre, visivelmente assustado, começou a aspergir água benta pelo ambiente. "Saiam daqui, espíritos impuros!" gritou ele com uma força que eu não esperava. Foi então que aconteceu algo que nunca esquecerei. Uma das portas da casa se abriu violentamente, batendo contra a parede com um estrondo. Uma brisa fria e gelada invadiu o local e o som de pequenos passos ecoou pela sala. Senti um aperto no peito e o medo tornou-se insuportável. "Vocês não podem me tirar daqui", uma voz infantil sussurrou, fria e calculista, como se falasse diretamente comigo. O padre recuou alguns passos, tremendo de medo. "Não posso fazer mais nada aqui", disse ele em voz baixa, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Há algo antigo demais nesta casa, algo que não quer ir embora." Ele saiu rapidamente, deixando-me sozinho na casa, ainda mais assustado e com a sensação de estar completamente desamparado. Naquela noite, pela primeira vez, ouvi sussurros vindos do espelho do meu quarto. Uma voz infantil, acompanhada de um choro sufocado, murmurava palavras que não conseguia entender totalmente. "Você prometeu", dizia ela repetidamente. A frase me intrigou. O que eu havia prometido? Comecei a suspeitar que algo muito mais profundo estava por trás disso tudo, algo relacionado ao passado do sítio de meu avô. Decidi voltar ao sítio, mesmo sabendo que era uma loucura. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo comigo. Então, em uma manhã fria e cinzenta, peguei o carro e dirigi até o local onde tudo começou. Quando cheguei ao sítio, uma sensação familiar de opressão tomou conta de mim. A casa estava do mesmo jeito que eu a deixara, porém ainda mais decadente, como se o tempo ali se movesse de maneira diferente. Caminhei até o poço, que agora estava completamente coberto por vegetação. A tampa de madeira apodrecida ainda estava ali, mas parecia mais pesada do que antes. Comecei a remover a tampa, sentindo um medo crescente, mas também uma determinação que eu não sabia que possuía. Quando a tampa finalmente cedeu, uma brisa gelada e fétida saiu do poço, quase me fazendo recuar. No fundo da escuridão, vi algo que me fez estremecer. O reflexo de um par de olhos vermelhos, aqueles mesmos que me assombraram desde aquela noite terrível. De repente, uma figura espectral começou a emergir lentamente do poço. Era a criança de antes, mas agora ela estava mais nítida, com detalhes mais claros. Seu rosto estava marcado por cicatrizes profundas e a pele era de um tom cinza doentio. "Você voltou", disse ela, com uma voz ao mesmo tempo infantil e sinistra. "Agora você precisa cumprir sua promessa." A confusão se misturava ao medo em minha mente. "Que promessa? O que você quer de mim?" perguntei, minha voz quase se perdendo no vento que começava a soprar mais forte. "Você prometeu libertar a todos nós", ela sussurrou. E as palavras ecoaram pelo sítio, como um lamento coletivo de muitas almas presas. "Você nos chamou para brincar, mas nunca nos deixou ir embora. Agora, você é o responsável por nossa liberdade." De repente, tudo ficou claro. Eu entendi que, de alguma forma, mesmo sem saber, eu estava ligado às entidades que assombravam o sítio. Talvez algo de muito mais antigo estivesse em jogo, algo envolvendo o passado de minha própria família, segredos enterrados há gerações. "Então, como posso libertar vocês?" perguntei, sem acreditar que estava realmente disposto a fazer um pacto com o sobrenatural. "Traga o que foi perdido", a criança respondeu enigmática, antes de desaparecer de volta na escuridão do poço. Eu sabia que não poderia fugir dessa vez. A única maneira de acabar com aquilo era desvendar os segredos enterrados no sítio de meu avô e encontrar o que estava perdido. Talvez fosse um objeto, um ritual inacabado, ou algo que meu avô nunca me contou. Naquela noite, voltei para a casa do sítio, determinado a enfrentar qualquer coisa que surgisse. O vento soprava com força e o som das árvores balançando era como um coro de vozes sussurrantes. Lá dentro, vasculhei cada cômodo em busca de algo que pudesse me dar pistas. Foi no sótão que encontrei o que estava procurando. Um velho baú empoeirado, cheio de brinquedos antigos, todos cobertos de terra e musgo. Havia um pequeno diário ali, com páginas amareladas e rabiscos infantis. Era um diário que, pelo estilo da escrita, parecia pertencer a uma criança que vivera ali décadas antes. A última página do diário continha apenas uma frase, escrita com força, como se a criança estivesse desesperada. "Por favor, nos liberte. Queremos ir para casa."
A frase me atingiu como um soco e lágrimas involuntárias começaram a escorrer pelo meu rosto. Com uma mistura de dor, arrependimento e um estranho senso de propósito, voltei ao poço com o diário nas mãos. Eu estou aqui para cumprir minha promessa, gritei, segurando o diário acima do poço. Foi então que tudo ficou em silêncio absoluto. O ar parecia congelado e as vozes cessaram. No fundo do poço vi um brilho suave e a figura da criança mais uma vez, mas agora ela sorria de forma genuína, sem a distorção maligna. Obrigado, disse ela, antes de desaparecer na escuridão, como se finalmente tivesse encontrado paz. O sítio então pareceu diferente. A sensação de opressão desapareceu e a casa parecia mais leve, como se um peso imenso tivesse sido levantado. Eu sabia que as almas haviam sido libertadas e pela primeira vez em muito tempo senti uma paz genuína. Mas mesmo assim, ao voltar para casa, o medo não me deixou completamente. Ainda havia momentos em que, na escuridão, eu podia jurar que ouvia risadas distantes, como se algumas almas não tivessem encontrado o caminho para casa. E às vezes, ao olhar no espelho, ainda vejo aqueles olhos vermelhos, me observando. Os dias após a última visita ao sítio trouxeram uma estranha sensação de calma, como se um véu sombrio tivesse sido retirado de minha vida. Os pesadelos se tornaram menos frequentes, os sussurros cessaram e os vultos já não mais se arrastavam nas sombras da minha casa. No entanto, mesmo com o alívio evidente, algo em mim não estava completamente satisfeito. Por mais que as manifestações sobrenaturais tivessem diminuído, uma parte de mim ainda sentia uma inquietação, como se algo permanecesse incompleto. Eu não conseguia me libertar do sentimento de que havia mais segredos enterrados no sítio de meu avô, segredos que eu apenas começara a desvendar. Numa tarde chuvosa, recebi uma visita inesperada. Um homem idoso, vestido de forma simples e com um rosto cheio de rugas que carregavam décadas de memórias. Ele se apresentou como José, um antigo amigo de meu avô, alguém de quem eu nunca ouvira falar antes. Seu avô sempre me dizia que você era o único que poderia lidar com isso, ele disse, com uma voz carregada de uma sabedoria dolorosa. Mas você precisa saber que a história que você viveu é apenas parte de algo muito maior. Fiquei intrigado e ao mesmo tempo apreensivo. José me contou sobre uma antiga maldição que recaía sobre a terra do sítio, algo que remontava ao período colonial. Segundo ele, crianças haviam desaparecido misteriosamente naquelas terras, vítimas de um ritual proibido realizado por um culto que buscava poder através do sacrifício de almas inocentes. Meu avô, ao que parecia, tinha passado anos tentando desfazer os efeitos dessa maldição, mas nunca teve sucesso completo. Essas almas não foram apenas libertadas, elas ainda estão ligadas a você, explicou José, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Você restaurou a paz, mas não desfez o elo. A revelação foi um golpe inesperado. Eu pensara ter encerrado a história, ter encontrado um desfecho para o horror que me perseguira. Mas agora tudo parecia mais complexo. Decidi que precisava voltar ao sítio uma última vez, dessa vez com José ao meu lado, para finalmente pôr um fim em tudo. Ao chegarmos lá, o sítio parecia mais sombrio do que nunca, como se a terra estivesse ciente de nossa presença. José começou a preparar um círculo ritual com símbolos antigos, enquanto eu assistia, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ele explicou que era necessário um último ato de libertação, um ritual de encerramento que envolveria a força do sacrifício, mas não no sentido literal. O verdadeiro sacrifício é enfrentar seu medo mais profundo, disse ele. Você precisa encarar as almas que ainda estão presas aqui e convencê-las de que é seguro partir. A ideia de confrontar diretamente aquelas entidades me aterrorizava, mas eu sabia que não tinha escolha. Quando o ritual começou, as sombras ao redor começaram a se mover e sussurros distantes voltaram a ecoar pelo sítio. A figura da criança com os olhos vermelhos emergiu uma vez mais, mas agora havia outras figuras ao seu lado, todas com rostos pálidos e cheios de sofrimento. "Por que não podemos ir?" perguntou uma voz fraca, como um coro de lamentos. Eu me ajoelhei diante deles, sentindo uma onda de compaixão e culpa. "Vocês podem ir agora", respondi com uma convicção que eu não sabia que tinha. "O que foi perdido já não importa mais. Vocês estão livres para seguir adiante." As figuras começaram a se dissipar, uma por uma, até que apenas a criança permanecia ali, parada diante de mim. Seu rosto, antes distorcido, agora parecia sereno, e ela me olhou com um misto de gratidão e tristeza.
Obrigado, ela disse antes de desaparecer pela última vez. O ritual terminou e uma sensação de paz tomou conta do lugar. José me olhou e sorriu, embora houvesse cansaço em seus olhos. Agora está feito, ele disse. As almas estão finalmente em paz e você também pode estar. No caminho de volta para casa, senti algo mudar dentro de mim. Não era apenas o alívio de um terror encerrado, mas uma sensação de renascimento. Pela primeira vez em muito tempo, pude ver as árvores da estrada sem sentir que elas me observavam. A noite pareceu mais acolhedora, menos ameaçadora. Ao chegar em casa, olhei para o espelho, esperando ver aqueles olhos vermelhos me espreitando. Mas tudo que vi foi meu próprio reflexo, cansado, mas aliviado. Eu sabia que o terror havia finalmente chegado ao fim. A história do sítio e das almas perdidas foi de fato encerrada, mas suas lições jamais serão esquecidas. A experiência me mudou de maneiras que nunca imaginei. Aprendi que o verdadeiro horror não está apenas nas sombras externas, mas também nas trevas que carregamos dentro de nós mesmos. Agora durmo sem medo, sem vulto, sem risos distantes. Mas ainda ouço em sonhos as últimas palavras daquela criança. Obrigado. E com isso sei que a paz foi restaurada. Não apenas para eles, mas também para mim.